Oi pessoal, a aula hoje é hermenêutica contratual, nossa aula da semana. Toda vez que eu falo em hermenêutica contratual, eu pressuponho que no universo onde os contratos são executados, são cumpridos, existem imprecisões que devem ser solucionadas, sanadas através desse processo. Então, se eu puder trazer, logo no começo aqui, um conceito do que vem a ser a hermenêutica contratual, eu digo que ela é um processo que compreende, engloba a interpretação, a qualificação e a integração das normas contratuais, tá? Esse processo surge quando há algum problema de interpretação. Vejam, se o contrato é parcelado, logo tem prestação diferida, mês a mês a parte vai fazer o pagamento e não acontece nada de errado, há a extinção natural do contrato com o cumprimento das obrigações, com o adimplemento das obrigações. Agora, se o contrato é feito num ato único e a parte desembolsa lá R$1 milhão e pum, paga aquele contrato, também não tem problema nenhum naquele contrato, não é verdade? Porque ele foi esgotado através de uma única prestação. Então, imaginem esses dois casos. Um contrato com várias prestações de execução continuada ou de execução diferida, também conhecido aqui para nós, contrato de trato sucessivo, porque a cada mês ele trata de novo, trata de novo, trata de novo. É como se a cada mês nascesse a obrigação contratual. Ou um contrato de ato único. Pá, uma vez só. Um exemplo mais próximo nosso. Aliás, não tão próximo, né? Porque faz tempo que nós não vamos na cantina da faculdade, me lembrei disso agora. Mas imagine que você desce ali na cantina e fala, por gentileza, um café e uma coxinha. Acabou o contrato. O contrato foi exaurido em ato único. Pelo menos eu quero acreditar que ninguém chega ali, dá vontade, né? Às vezes dependendo do preço. Mas eu quero acreditar que ninguém chega ali. Olá, uma coxinha, uma coca, um café e, por gentileza, em 4 vezes no cartão de crédito. Então, esses contratos que se esgotam em ato único e não dão problema, ou os contratos que não dão problema, mas têm trato e dependência futura, trato sucessivo, são contratos pouco importantes para a hermenêutica contratual. Agora, esses mesmos contratos, seja de prestação continuada, seja de execução diferida, ou ato único, que é a mesma coisa, prestação continuada e ato único são coisas diferentes, mas eu quero dizer, execução continuada, trato sucessivo igual, ou ato único, se eles trazem um problema, eles chamam a nossa atenção para a hermenêutica contratual. E eu vou explicar por quê. Imagine que um contrato tem lá as obrigações instrumentalizadas naquele contrato. E as partes esqueceram, por alguma razão, de convencionar uma cláusula relativa à incidência da correção monetária em caso de atraso no pagamento das parcelas. Não colocam. E aí esse contrato é executado no calor do momento, no calor da alegria, todo mundo sai feliz da vida, a parte contratante A, parte contratante B, fica tudo resolvido, eis que surge o problema do atraso. Chegando ao atraso, discute-se, poxa, não estava escrito no contrato se seria pelo Índice Geral de Preços do Consumidor, ou pelo Tribunal de Justiça, ou pela inflação, e nasce uma dúvida, surge um problema. Entenderam? Hermenêutica contratual. A hermenêutica contratual, ela vai trazer elementos capazes de solver essas questões. Então vamos à hermenêutica contratual. Como eu disse no começo, a hermenêutica é um processo que engloba a interpretação, a qualificação e a integração de um contrato. Vejam, eu estou desenhando um círculo. Marcelo Benacchio fala que a hermenêutica contratual é uma operação circular e nunca uma operação linear, porque é impossível. Ela é uma operação, portanto, circular. Interpretar um contrato é buscar, é extrair o seu significado jurídico mais relevante. Porque um contrato pode ter N significados jurídicos, mas qual é o mais relevante? Então, na compra e venda de uma casa, qual é o significado jurídico relevante? Qual é o preço dessa casa e se a casa efetivamente existe, né? Na compra e venda de um carro, qual é o preço desse carro e se o carro está em perfeitas condições de entrega, de dirigibilidade, etc.
Agora, existem cláusulas nesses contratos que são comuns a todos eles, mas que não fazem assim aquela diferença. Como, por exemplo, a presença da cláusula rebus sic stantibus. Até porque ela não está escrita, né? Mas nos dois contratos ela está o quê? Implícita. Portanto, ela está presente de forma implícita, tanto na compra e venda da casa, quanto na compra e venda do carro que eu acabei de mencionar. Quando eu vou interpretar um contrato, eu consigo enxergar essa cláusula. Percebem? Porque eu vou extraindo significados jurídicos relevantes desse contrato. Agora, pode ser que esse significado não seja tão relevante. Por quê? Porque ninguém questiona que é direito da parte revisar o contrato. Então por que eu vou falar em rebus sic stantibus? Percebe? Ele está em um, está em outro, mas não é relevante. O que é relevante? Qual o valor da casa? Qual o valor do carro? A casa, ela existe. O carro, ele está em perfeitas condições? Então, eu esgoto aqui interpretação. Interpretação é a busca de um significado jurídico relevante. Qualificação é o enquadramento do contrato dentro do ordenamento jurídico, a fim de dar o seu locus classificatório. Pois bem, imagine que eu escolho uma pessoa qualquer aí na plateia, uma pessoa aleatória, e falo, eu vou doar para essa pessoa o meu carro. Mas aí eu vou à documentação e descubro que para doar o meu carro eu vou gastar muito dinheiro. Com o quê? Com tributos. Então eu chamo essa pessoa e falo, vem cá, fulano. Fulano, eu vou fazer o seguinte, eu quero me desfazer do meu carro, acertei na Mega Sena, então esse carro é teu. Mas como eu não quero gastar com imposto, nem dar dinheiro para aparelhar o Estado, para fazer o governo virar o que é, eu vou simular com você uma compra e venda. Eu transfiro para tua conta 100 mil reais, daqui a 15 dias você me devolve esses 100 mil reais e nós fazemos uma escritura de compra e venda do carro e no Detran pegamos o CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, o DUT, também Documento Único de Transferência, já no seu nome. Negócio fechado? Negócio fechado. Bacana, não vou gastar nada com isso? Não vai gastar absolutamente nada. Esse dinheiro entra na tua conta, o dinheiro sai da tua conta e, na verdade, o que eu fiz? Lavei esse dinheiro. Dei uma origem para esse dinheiro, quando, na verdade, ele veio, sabe lá Deus aonde? Do tráfico de drogas ou, enfim, de qualquer outra operação criminosa. Vejam, ao chegar na mesa do juiz, caso esse contrato de compra e venda fraudulento que eu estou fazendo com a outra parte provoque algum problema, o juiz fala, vamos olhar os extratos bancários. Senhor Carlos, por que você tira 100 mil reais da sua conta, coloca na conta do fulano, o fulano devolve 15 dias depois para você e fica com o seu carro? Explica para nós isso. Isso é compra e venda? Não, isso não é compra e venda. Isso é um contrato simulado, porque quer esconder o que, na verdade? Isso é uma dissimulação, que nós chamamos no direito. Quer esconder uma doação, que foi o que eu fiz com o meu carro para o fulano de tal. Bom, aí o juiz faz o quê? Enquadra as partes. Não, vocês não celebraram um contrato de compra e venda. Enquadrando melhor a operação jurídica de vocês, vocês celebraram uma doação. E doação não é 2,4% de tributo, de imposto, transmissão de bens intervivos, não. São 4% de ITCMD que deve ser recolhido. Imposto, transmissão, causa mortes, doação. Então, pera lá. Além de falsificar um documento privado, as partes ainda deixam de pagar um tributo devido? Sonegação fiscal, crime fiscal. Oficie-se o Ministério Público para apurar eventuais crimes praticados pelos contraentes. Qualificação, tá vendo? O contrato estava flutuando, o juiz pega e puxa ele para o chão. Não, vocês não estão fazendo compra e venda não, vocês estão encobertando uma doação, que na verdade é uma compra e venda simulada, ou seja, não existe sequer contrato. E ele enquadra esse contrato, a depender do que for, existem uma série de exemplos, obviamente, dentro do ordenamento jurídico. Agora, a figura da integração ela é mais interessante. A doutrina chama a integração de produção heterônoma normativa externa do contrato. Externa à vontade das partes. Aí, na verdade, é mais uma falha na racionalidade econômica dos players, dos jogadores, do que qualquer outra coisa. Exemplo. A faz um contrato com B e esquecem também
de colocar a taxa de juros. Epa, mas para lá, isso é uma questão de interpretação também. Só que na integração, vamos imaginar que a compra e venda que essas pessoas estavam fazendo era de um produto pouco comum, de um projeto industrial de design do novo Ford Focus que vai sair agora. E as partes não têm aquela prática constante e decidem, por exemplo, não decidem de quem vai ficar os royalties pelo recebimento daquela criatividade. Um caso bem específico lá do direito empresarial. Bem, quem vai ser a propriedade intelectual final, portanto? Se é de quem está comprando ou se é de quem está vendendo. Imagine uma situação completamente esdrúxula em que Ford, por conta da crise do Covid, Ford se associa a Chevrolet e decidem fazer um carro Ford Chevrolet. É um caso comum? Nem um pouco. Então as partes esquecem de colocar normas naquele contrato e criam ambientes lacunosos, nebulosos, cinzentos. O que o juiz faz? Preenche a lacuna com carga semântica, através daquilo que nós chamamos de fonte heterônoma da vontade das partes no contrato. O juiz supre lacunas com a integração. Pois bem. Deixa eu ver o que mais. É importante falar também, que eu tenho aqui na nossa aula, da superação do dilema da teoria da vontade versus teoria da declaração. É bem complexo esse assunto, e até eu vou abrir a lei aqui que eu esqueci de abrir antes da gravação, parabéns para mim, vamos lá. Porque houve, em 2019, uma profunda mudança no direito brasileiro, que foi com a lei da Declaração Econômica dos Direitos Econômicos do Homem e do Cidadão. Essa lei, pessoal, ela trouxe uma série de modificações no tocante à hermenêutica contratual. Vamos imaginar, então, quais foram elas. Mas antes, artigo 112, que já existia. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. Opa, vamos de novo? Outra vez. 112 do Código Civil. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. Meu Deus! Então, nas declarações de vontade vale mais o que a parte quis dizer do que a parte escreveu no contrato? Verdadeiro. Peraí! Então tudo pode ser questionado? Verdadeiro. Peraí! Então eu posso usar a hermenêutica de forma bem ampla? Verdadeiro. Até 2019, no governo do mito, com a assinatura do nosso querido ministro. Tá? Ou melhor, porque a lei 13.874 inclui no artigo 113 do Código Civil parágrafos. Parágrafo 1º, parágrafo 2º, vamos lá. Vejam. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Uma regra na interpretação objetiva dos contratos, que não leva em consideração a vontade dos sujeitos. Agora, olha o parágrafo 1º, incluído pela Declaração Econômica de Direitos do Homem e do Cidadão, antiga medida provisória da liberdade econômica. A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que, for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio, corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo do negócio, corresponder à boa-fé e for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo ser identificável e, por último, 5º, corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre questão discutida inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração. Pessoal, o parágrafo 1º, inciso 1, 2, 3, 4, 5 do artigo 113, foi uma longa discussão doutrinária que, se vocês procurarem um pouco mais nesses autores mais econômicos, que são os autores que eu gosto, por exemplo, vocês vão encontrar isso como dicas de interpretação objetiva dos contratos, como parâmetros. Por quê? Para tentar superar justamente esse dilema que nós estávamos vendo aqui. Teoria da vontade versus teoria da declaração. Vale mais o quê? A vontade declarada, a vontade das partes ou a vontade declarada expressa em contrato?
E aí o direito brasileiro sempre deu a resposta que vale mais aquilo que não estava escrito, mas aquilo que as partes tinham como intenção. Mas e o grau de imperceptibilidade e o tamanho da insegurança jurídica que isso proporcionava era muito grande. Por isso a reforma acertada, a meu ver, do Código Civil. Voltando lá na lei. Agora, olha, eu quero só frisar aqui o inciso 5º do parágrafo 1º do 113. De novo. Corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida. Muito bem. Chevrolet, Ford, o que é razoável para mim, juiz, para eu, juiz, incluir nesse contrato em que o novo Ford Focus, hipotético aqui, que nós estamos inventando, agora vai ser um carro Chevrolet e um carro Ford. O que é razoável? Mecânica de um é melhor que a mecânica de outro? Pode ser razoável. Facelift, que é aquela aparência bonita de um, eu particularmente acho os carros, com todo respeito, tá pessoal? Só uma opinião particular. Mas eu acho os carros da Chevrolet mais bonitos que os carros da Volkswagen. Não sou um entendedor de carros, mas para mim os carros da Volkswagen são muito quadradinhos, né? O Chevrolet acaba tendo um facelift, um design mais bonito. Então predomina o facelift da Chevrolet, predomina a mecânica da Volkswagen, e aí eles vão fazendo o quê? Eles vão alocando. Olha o que a lei diz. Corresponder a qual seria a razoável negociação das partes discutidas. Inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica, dadas, consideradas as informações disponíveis no momento da sua celebração. O que é isso, senão a elevação da rebus sic stantibus, quando eu falo em momento da celebração? Isso é margem para discussão no direito brasileiro, porque se eu imagino que as duas partes estão em pé de igualdade, o artigo 421 do Código Civil sugere, quando fala da função social, que a intervenção do Estado seja mínima e a revisão em caráter excepcional quando se tratar de partes paritárias. Então olha essa pretensa lacuna que o legislador acaba de abrir aqui. Agora o parágrafo 2º é sensacional, ainda do 113. Da reforma de 2019, da 13.874 de 2019. Isso que eu estou falando aqui, pessoal, é informação em primeira mão. Como eu tenho doutorado em Direito Econômico e Desenvolvimento, eu tenho tranquilidade para falar isso para vocês, porque eu estudei muito, eu fiz uma tese de doutorado e uma dissertação de mestrado há um tempo atrás nesse assunto. Mas vocês não encontram isso com muita facilidade nos livros por aí, porque primeiro é muito recente, é logo do ano passado, e segundo veio a pandemia da Covid. Então as gráficas, as editoras, os e-books estão até em velocidade média, não estão a todo vapor, né? O parágrafo 2º é sensacional. Do 113 do Código Civil. As partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, preenchimento de lacunas. Como é que é o nome do preenchimento de lacunas? Integração. E de integração, a lei repete de forma errada, que está mal escrita a lei. Na verdade, o que a lei quis dizer foi isso que eu comecei no começo da nossa videoaula. As partes poderão livremente pactuar regras de qualificação, integração e interpretação dos contratos, dos negócios jurídicos, diversas daquelas previstas em lei. Mão na cabeça. Diversa daquelas previstas em lei. Eu vou falar de volta. Diversa, só horroroso. Diversa daquelas previstas em lei? Podem. Então, esse é o recado que eu quero dar hoje para vocês. O assunto foi hermenêutica contratual. E o que acontece com essa reforma do direito brasileiro? Acontece que nós estamos num governo de extrema direita, um governo religioso. Eu acho que até não vejo tanto problema nisso, mas eu consigo sentir, na verdade, que no governo Bolsonaro, ele quis dizer assim: empresários, o que vocês pactuaram é de vocês. E a forma de alocação de recursos e de riscos deve ser respeitada por vocês, já que vocês tomaram a decisão de agir como estão agindo. Então eu, governo, não quero que o Estado, através do Poder Judiciário, interfira tanto revisando os contratos. Por isso que a hermenêutica tende a ser o quê? Mais suave. Feito, pessoal? Um beijo a todos, um abraço a todos, muitas saudades e até a nossa próxima videoaula.